Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um assunto da eletricidade. Vamos falar agora sobre capacitores, assunto aí que já caiu na prova do Enem, cai aí em outros vestibulares também. Então, vamos começar pela definição. O que é um capacitor? Um capacitor é um elemento de um circuito cuja função é de armazenar energia. E como que ele faz isso, gente? Armazenando cargas elétricas. Então, primeira coisa importante para você saber, para que serve um capacitor? Resposta, para armazenar carga elétrica, tá? Para armazenar energia, armazenando, né, carga elétrica para essa finalidade. Bom, a gente representa um capacitor num circuito dessa maneira aqui, gente. Você coloca dois tracinhos, só que para o capacitor, esses dois tracinhos têm o mesmo tamanho. Para gerador e para receptor, você tem um pequeno, um grande. Aqui você tem os dois do mesmo tamanho. E o capacitor, gente, também é um elemento de polo elétrico. Então ele tem um polo positivo e um polo negativo. Na verdade, né, para você carregar o capacitor, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ligar ele, por exemplo, numa bateria, num gerador, e aí o que acontece? Uma parte do capacitor fica com polo positivo e a outra fica com polo negativo. Então, serve para armazenar energia e a gente representa por esse símbolo aqui. Agora, gente, eu queria falar para vocês a respeito de uma grandeza chamada capacitância. Ó, aqui é a mesma ideia que a gente tem do resistor. Existe o elemento que é o resistor e a grandeza física chamada resistência. Aqui também você tem um elemento que é o capacitor e a grandeza associada é a capacitância, que a gente vai representar pela letra C maiúscula. E para calcular a capacitância de um capacitor, a gente vai fazer essa conta, Q dividido por U. O que é o Q? Q é a carga armazenada nesse capacitor. U é a tensão entre as placas desse capacitor. Então, carga por tensão dá capacitância. Carga a gente calcula em Coulomb, tensão a gente calcula em volt e capacitância vai ser, portanto, Coulomb por volt. Só que, pessoal, Coulomb por volt tem nome, é o que nós chamamos de Farad. O símbolo é o F e a gente vai chamar de Farad. E ó, aqui uma dica para vocês. Nessa matéria, pessoal, a gente usa bastante, principalmente os submúltiplos. Então, se você não está lembrando muito bem nessa parte, dá uma olhadinha na nossa lista de aulas. Tem uma aula aí que fala de múltiplos, submúltiplos, ok? Então, a gente usa muito, né, no caso aqui do Farad, milifarad, lembrando que mili é 10 a menos 3, microfarad, 10 a menos 6, nanofarad, 10 a menos 9 e principalmente picofarad, que é 10 a menos 12. Então, se não lembra muito bem, dá uma espiadinha depois lá, ok? Bom, gente, para terminar, eu quero falar especificamente agora um pouquinho sobre o capacitor de placas planas. Olha, na verdade, a gente tem vários tipos de capacitores. De placas planas, capacitor esférico, capacitor cilíndrico, entre outros. Mas para o ensino médio, o que é cobrado é só o capacitor de placas planas. Então, como é que funciona aqui? Você pega duas placas planas, né? Daí o nome. Liga cada placa, tem que ser uma placa metálica. Desculpa. Você tem que ligar cada uma das placas nos terminais aí de um gerador. Então, uma vai carregar positivo, a outra vai carregar negativo. Sempre que você tem um capacitor, você vai ter isso. Uma parte dele mais, outra parte menos. O que acontece, gente? Esse A que eu marquei aqui é a área da placa, tá? E esse Dzinho que eu marquei aqui é a distância entre as placas. Então, uma placa aqui está carregada positivamente, a outra placa está carregada negativamente. Elas estão distantes de Dzinho. E o A é a área de cada placa. Pois bem, a gente pode calcular a capacitância do capacitor de placas planas através dessa formulinha. C igual a K, ε0 vezes A sobre D.
Esse K, gente, é uma constante que vai depender do meio. No vácuo, esse K vale 1. Então, no vácuo, acaba ficando ε0A sobre D. Esse ε0, gente, é a tal da permissividade elétrica no vácuo. É uma outra constante. No caso aqui, você vai colocar o valor no vácuo. E olha, gente, você não tem que saber isso de cor. No caso, né, do cara pedir para você resolver o exercício, ele vai te dar o valor desse ε0, tá certo? O A é a área das placas e o Dzinho é justamente o quê? A distância entre elas. Então, moral da história, essa capacitância depende do meio, depende da área das placas e depende da distância. Como que depende da área das placas? Quanto maior for a área das placas, maior a capacitância. Eu pergunto, gente, faz sentido isso? Faz sentido, porque quanto maior a área, mais carga elétrica você consegue acumular. Então, se você aumenta a carga elétrica, você aumenta o quê? A capacitância. E quanto maior for a distância, menor a capacitância. Ou se você preferir pensar o contrário, quanto menor a distância, maior a capacitância. Então, quanto mais próximas as placas estiverem, mais você consegue o quê? Armazenar carga. Ok? Bom, gente, capacitor então é isso. Dá uma olhadinha que vem outros pontos aí de capacitor mais para frente. Nas próximas aulas a gente vai falar de energia no capacitor e de associação de capacitores. Ok? Brigadão, até a próxima.